Dias quentes sempre pedem um ar mais climatizado. Porém, se não for utilizado de forma correta, o excesso do ar-condicionado pode acarretar em problemas respiratórios. Veja na reportagem. Os dias de calor intenso faz com que o comércio e o consumo de ar-condicionado dispare no verão. Mas com ele, existem muitos problemas que são enfrentados pelos seus usuários. Problemas respiratórios, por exemplo, são alguns deles, após o seu uso excessivo, e acabam optando por mantê-los desligados. Sobre o assunto, nós procuramos o clínico geral Dr. João Zatar, que falou do mito e da verdade sobre o ar-condicionado causar doenças. O que a gente diz é o seguinte: o ar-condicionado, na verdade, ele não causa doenças, né? Ele facilita com que a pessoa contraia algumas doenças como gripe e resfriado. Então o que acontece? O ar-condicionado, ele basicamente, inicialmente, quebra a barreira de proteção do nosso corpo, da nossa via respiratória superior, como nariz e garganta, e facilita com que a gente adquira algumas doenças como vírus e bactéria. E ao mesmo tempo ele também acaba ajudando a propagar esses organismos no ambiente ao tempo que ele fica lá reciclando a todo momento o ar no ambiente, né? Utilizá-lo sem cautela pode colocar em risco a saúde do organismo de diversas formas. Para diminuir os efeitos do ar-condicionado, é preciso seguir algumas regras simples. E aí as dicas são o quê? A umidificação desse ar que está ressecado. Então, utilizar uma bacia com água próxima, é interessante essa bacia estar próxima a você, por quê? Porque ela tem que atingir a tua via respiratória. Não adianta você utilizar uma bacia com água longe, né? E também, ao mesmo tempo, se hidratar. Hidratar as vias respiratórias superiores. Se possível, pode utilizar soro fisiológico para poder hidratar a região nasal e utilizar aqueles colírios também, lubrificantes, para poder hidratar a parte da nossa conjuntiva, que também é muito comum a gente ter quadros de conjuntivite papilar nessa época do ano, principalmente aquelas pessoas que utilizam lente de contato. Outro cuidado importante é para aqueles pais que deixam o ar ligado em locais com crianças pequenas. É preciso monitorar sempre o ambiente e, se possível, utilizar um ventilador para refrescar o quarto. Extremamente perigoso, principalmente essa questão com as crianças e os bebês, que eles não conseguem ter atitude de diminuir ou aumentar a temperatura. A gente sempre orienta o seguinte: o importante é evitar ligar o ar em ambientes onde você não esteja, principalmente do seu filho quando ele é bebê, né? Se puder deixar algum tipo de ventilador, alguma forma de você poder... Agora, se realmente estiver muito quente, a gente orienta ligar numa temperatura mais alta do que o comum, em torno de 24, 25 graus, e sempre permanecer com o umidificador do lado da criança, né? Para os adultos e principalmente aquelas pessoas que precisam se deslocar diariamente para ambientes mais frios, a dica é sempre ter em mãos uma garrafa d'água e ter sempre um casaco em sua bolsa para poder se proteger em locais mais gelados. O que a gente sempre fala, na verdade, essa mudança de temperatura realmente é muito nociva. Por quê? Porque ela quebra a barreira de imunidade, ela quebra a barreira da nossa via respiratória. Então a gente sempre orienta para quando essas pessoas tiverem que ir a um banco, né, ou sair do banco para poder ir em local quente, elas têm que portar algum tipo de umidificador, levar garrafa com água, levar alguma coisa para poder umidificar a via respiratória, como o colírio e também o soro nasal. E eu sei que é demais, mas nessa época de verão é importante levar um casaquinho. Primeiro que você não sabe quando vai cair a temperatura e chover, né? E também você não sabe o ambiente que você vai entrar, se vai estar frio ou calor. Então é sempre importante levar um casaquinho, mesmo que seja leve, na sua bolsa, para não passar frio.